mais esta vez na casa do Senhor, para estarmos adorando, louvando e bendizendo ao santo nome do Senhor, pois, como costumo dizer, somente o santo nome dele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 10, por gentileza, em reverência a esta campanha. Encontro com Deus, Jesus garante a vitória. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Obrigado. Vamos contar o exame, por gentileza? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Apenas um versículo na nossa meditação, que é qual é o versículo 21. Subtítulo: um mancebo de qualidade. Tentar ser mais breve possível, né? Estarei lendo o versículo 21, em seguida eu vou estar repetindo o mesmo versículo 21, por gentileza. Que é qual diz: E Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Vamos estar repetindo no 3 o mesmo versículo 21 de Marcos 10, por gentileza? 1, 2, 3. E Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Vamos exclamar a vossa sempre glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Deus continue sendo louvado, né? É acerca de uma passagem muito conhecida, que está entrando na introdução rapidamente para a ministração, que é a qual encontro com Deus. Por que esta passagem o Senhor colocar em nossos corações de reverência essa campanha? Porque de fato houve um encontro com Deus, no caso um encontro com Jesus, e ali a palavra vai te dizer que a qual não precisou, interessante é, que não precisou de Jesus ir atrás desse jovem rico, mas sim, esse jovem rico foi de encontro com Jesus. Mas, porém, quando ele chegar-te ali a Jesus Cristo, ele disse, né? Bom mestre, o que é necessário para que eu venha herdar a vida eterna? E Jesus Cristo disse: conhece a lei? Não adulterarás, não furtarás, não matarás, não roubarás, honrarás a teu pai e a tua mãe. E ali a resposta daquele mancebo de qualidade, ou seja, aquele jovem rico, foi a seguinte: sim, eu conheço todas essas leis. Não matarás, não roubarás, não furtarás. E eu conheço esta lei desde a minha mocidade. E ali Jesus Cristo foi e disse para aquele jovem: pois bem, ali ele amou, gostou, se surpreendeu, admirou pelo conhecimento daquele jovem rico. E ele lhe disse: falta-te uma coisa, que é qual é? Vai, volta, vende todos os teus bens, depois vem até a mim e segue-me. E aquele jovem rico se entristeceu, virou as costas para Jesus e foi embora, ou seja, não quis abrir mão da sua riqueza. Jesus Cristo disse: vai, vende tudo que tens, volta e segue-me, e aí sim você vai ter tesouro no reino dos céus, tesouro no reino de Deus. E assim Jesus Cristo virou para os discípulos e disse que a qual dificilmente, ele não disse que é impossível, não é pecado ser rico, não é pecado ter prosperidade, ele apenas disse ao discípulo: dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Ele não disse que o rico não entrará no reino de Deus, ele disse dificilmente, ou seja, é possível sim um rico entrar no reino de Deus. E ali ele virou e disse: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ali os discípulos disseram: ó Jesus, nós abrimos mão de todos os nossos bens, não foi de à toa não, né? O Senhor está vendo, o Senhor está reverenciando, que é a qual nós abrimos mãos da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família. E Jesus Cristo disse: nem todos aqueles que aqueles que abriram mão do seu pai, da sua mãe, do seu irmão,
da sua família, para me seguir, não vai ser em vão, mas vão receber, ou melhor, já tem recebido e tem preparado uma morada celestial lá no céu. Não disse com essas palavras, mas com o mesmo sentido, amém? E ali no finalzinho ele diz que é a qual os últimos, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Isso aí na introdução, entrando na ministração, de acordo com o que a qual nos faz entender o Espírito Santo, é que a qual por uma atitude aquele jovem rico veio até Jesus Cristo, veio de encontro a Jesus. E aonde foi lido na introdução, agora na pregação, conforme aquele jovem veio perguntar a Jesus: e aí, bom mestre, o que é necessário de eu fazer para herdar o reino de Deus? E ali Jesus Cristo, eu tinha esquecido de dizer isso na introdução, dizendo agora, respondeu: por que me chamas de bom? Pois bom há apenas um, que é qual é o meu Pai. Ele sim é digno de ser chamado de bom. Nesta parte já nos faz entender o Espírito Santo, conforme o versículo que já foi citado nesta noite do presbítero, que é qual ele disse, citou a Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo reconheceu que a qual as pessoas eram ressuscitadas, as pessoas eram curadas, as pessoas eram restauradas através da vida dele, mas mesmo assim reconheceu que a glória não era para ele, reconheceu que toda a adoração teria de ser direcionada apenas ao Pai, que é qual o enviou, que é qual vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual a pessoa faz uma oração aqui e diz: eu orei. A pessoa só foi curada porque eu orei. A pessoa prega e diz: rapaz, 1, 2, 3, 5 almas voltaram para Jesus porque eu preguei. A pessoa jejua e depois vai dizer: rapaz, eu jejuei 2 dias. Que surpreendente, né? Não é de se admirar. Eu jejuei, consegui jejuar 1 semana, 2 semanas, hein? Não é nem para falar, porque Jesus Cristo nos instruiu dizendo que não é para falarmos que nós jejuamos, mas sim lavar os nossos rostos, para que não venhamos aparecer ou demonstrar que nós jejuamos. Jejum é algo particular entre eu e Deus. Jejum é algo particular entre você e o Pai Celestial. Glória a Deus! E é por misericórdia que estamos aqui. Rei Salomão, ao Eclesiastes, disse que as misericórdias do Senhor têm sido a causa de nós não sermos consumidos. Nós oramos, mas quem responde é o Senhor. Nós louvamos, mas quem toca nos corações é o Espírito Santo do Senhor. Nós jejuamos, mas quem fortalece o espiritual é o Espírito Santo do Senhor. Nós intercedemos, nós oramos, nós clamamos, mas quem opera, quem age, quem faz o impossível, o sobrenatural, quem responde às orações é o próprio Deus. Então todo louvor, toda adoração é somente para Ele, conforme Romanos já citado 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estamos aqui por causa dele, a adoração é direcionada a ele. Estamos aqui por misericórdia dele, e se não fosse a misericórdia do Pai Celestial, nós não estaríamos aqui. De repente nós estaríamos deitados no leito do hospital, mas as mãos do Senhor têm nos protegido. Talvez era para nós estarmos debaixo da terra, dentro do paletó de madeira, seja um caixão, mas é a misericórdia do Senhor que tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado. Oh, glória! É a misericórdia dele. É, meu Deus! Conheces a lei? Não matarás, não furtarás, não roubarás. Sim, mestre, eu conheço a tua lei. Eu conheço. Não matarás, né, mestre? Não furtarás, não roubarás, honrai a teu pai e a tua mãe.
e tenho conhecido esta lei desde a minha mocidade. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a pessoa diz: eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia Sagrada, mas muitas das vezes tem guardado aqui, mas não tem guardado aqui. Tem gravado o versículo de cabeça. Eu sei que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1, que a qual nós, Jesus é a videira, nós somos as folhas, nós somos os ramos. Eu conheço o Salmos 121, elevo meus olhos para o monte, tem aqui, mas não tem nenhum versículo guardado no coração. Conhece a palavra, mas é como a epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo, que a qual no dia de hoje vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual a pessoa conhece a palavra, a qual a pessoa decifra o versículo, mas não guarda, não obedece. Às vezes até que está pregando, prega bonito, tem autoridade, mas não obedece, não vive aquilo que está pregando. Às vezes a pessoa louva sobre santidade, mas não tem, apenas louva da boca para fora sobre santidade, mas não tem um pingo de santidade na vida dele, na vida dela. Conhece a palavra, frequenta os cultos, frequenta as consagrações, frequenta a escola bíblica dominical, frequenta o culto de ensino, está na igreja, vivendo na igreja, pregando na igreja, louvando na igreja, cantando na igreja, orando na igreja, e quando morrer, sendo velado dentro da igreja, mas quando acordar, vai acordar dentro do inferno. Por quê? Porque perdeu tempo, fez como os fariseus, virou um hipócrita, apenas louvava da boca para fora, apenas pregava da boca para fora, apenas orava da boca para fora, conforme Jesus Cristo diz: muitos me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está adorando com o lábio, mas o coração está longe do Senhor. Está levantando as mãos, mas o coração está longe do Senhor. Está pregando a palavra, mas o coração está longe do Senhor. Está adorando, mas o coração está longe do Senhor. Está evangelizando as ruas, os becos, as esquinas, mas o coração está longe do Senhor. Tem compromisso com a obra do Senhor, tem compromisso com as consagrações, não falta nenhuma consagração, não falta nenhum culto, mas o coração está longe do Senhor. Meu Deus! Então não adianta. Glória a Deus! Pois bem, isto aí, jovem rico, conhece as leis: não matarás, não furtarás, não roubarás. Falta-te uma coisa. Até aí, joia, tudo bem. Conhece as leis, já é um bom passo, jovem rico. Jesus, como se estivesse falando assim, nesse sentido. Mas falta-te, onde foi o versículo lido, né? Marcos 10, 21. Falta-te uma coisa. Uma coisa. Volta, vende tudo os teus bens, todos os teus bens aos pobres, para que tenhais tesouro nos céus, no reino de Deus. Aí depois volta até a mim e segue-me. Talvez Jesus não queria de fato que aquele jovem, né, olhando para o outro lado, de fato viesse a dividir todos os teus bens aos pobres e seguir a Jesus. Talvez Jesus estava testando, né, aquele jovem rico, testando o coração. Conforme o próprio Jesus disse no Mateus capítulo 6, 7, aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Talvez Jesus estava testando, né, o coração dele. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo adiante, versículo 10, se não falha a memória, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10,
o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro não, irmãos, não. O dinheiro é uma maldição. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz. Não é o dinheiro em si negativo, é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro. E talvez Jesus Cristo queria que aquele jovem se desprendesse da sua riqueza, que é bom tirasse a direção do seu coração no dinheiro e direcionasse o seu coração aos céus, a algo que é muito mais importante do que qualquer riqueza, do que qualquer prata, do que qualquer ouro, do que qualquer bem material, do que qualquer prosperidade, que é qual é o tesouro no céu, ou seja, a salvação. E se caso ter o tesouro do céu, Jesus estava dizendo para que tenhais a salvação, para que tenhas o tesouro no céu, ou seja, no reino de Deus, ou seja, ter a salvação. Porque como que você vai ter um objeto, eu tenho um objeto que eu posso dizer que é meu e não vou ter acesso naquilo que é meu? Como que você vai ser dono de alguma coisa e não vai ter acesso a esta coisa que é qual é tua, que é qual é minha? Ou seja, então automaticamente estava dizendo, além de ter o tesouro dos céus, estava dizendo, vai ter salvação. Glória a Deus. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual para muitos o Senhor Jesus Cristo tem dito também, conforme disse para esse jovem rico: ei, conhece a lei, conhece a palavra, conhece o evangelho, mas aqui ainda falta-te uma coisa, vai e volta, vende todos os teus, doa todos os teus bens aos pobres, e então vem e segue-me. Ou seja, para muitos Jesus está dizendo, falta-te uma coisa, saia, abra mão desta avareza, falta-te uma coisa, abre mão dessa ambição, ainda falta-te uma coisa, abra mão do amor desse dinheiro, ei, ainda falta-te uma coisa, abra mão desta riqueza, falta-te uma coisa, se desprenda deste ouro, desta prata, ei, ainda falta-te uma coisa, desprenda o teu coração deste automóvel, deste carro, falta-te uma coisa, desprenda o teu coração desta moto, ei, falta-te uma coisa, desprenda o teu coração da tua casa, falta-te uma coisa, desprenda o teu coração dessa prostituição, desse pecado, ainda falta-te uma coisa, se desprenda das coisas terrenas e começa a se ligar nas coisas das coisas que são do alto, das coisas que são de cima. Eita glória! Para que aí sim Glória a Deus. venha ter tesouro no reino de Deus. Aleluia! Mas falta-te uma coisa, se desprenda de todos os bens materiais. Tira o teu coração da terra, direciona o teu coração a Deus. Aleluia! Aquele jovem rico virou as costas, talvez, abaixou a cabeça e ficou pensando: poxa, mas eu tenho tantas propriedades, tanto dinheiro que eu tenho, não vale a pena dar o meu dinheiro aos pobres. Foi eu que lutei, foi eu que trabalhei, agora eu vou dar dinheiro aos pobres. Poxa, tantas coisas, tantos bens materiais que eu tenho. Ele pensando, não vale a pena abrir mão da minha riqueza por causa da salvação, não. Como se ele estivesse automaticamente dizendo isso. Conforme muitos pensam, eu quero até ser crente, mas eu só não sou crente porque lá não pode fazer isso. Eu quero ir para a igreja, mas só não vou porque lá não pode, vou ter que parar de fumar, eu gosto de um cigarrinho. Eu não vou para, eu quero ser crente, mas eu não quero ir lá naquela igreja, porque se eu for lá eu vou ter que abrir mão da minha bebida, e eu gosto da minha bebida. Eu quero firmar naquela igreja, eu quero firmar com Deus, mas eu só não me firmo, porque eu não quero abrir mão da prostituição, do adultério. Ei,
que eu cometo, eu não quero abrir mão disso para morar no céu, não. Automaticamente está pensando assim, mas ei, aqui na terra é passageiro, aqui na terra vai acabar, aqui na terra é limitado, aqui na terra tem fim, aqui na terra tem um final, mas lá no céu, Glória a Deus. de igual forma no inferno, é eternamente. Se subir é eternamente, se descer é eternamente. Se for para a vida eterna é eternamente, mas se for para a morte eterna é eternamente também. Se subir está garantida a tua salvação, a tua vitória, mas se descer acabou a chance. Se ir para o inferno acabou as oportunidades. Se descer para a morte eterna não vai ter mais pregação, mas não vai ter mais saída. Se chegar lá acabou tudo. Então venhamos aproveitar aí enquanto estamos ainda na face desta terra. Glória a Deus. Aleluia. E tem gente que pensa, vou aproveitar minha juventude, vou aproveitar mais um pouco, quando Jesus voltar, aí eu me conserto com Jesus, vou me encontrar com Ele mesmo, né? Aí eu me conserto com Jesus. Negativo, irmão. A oportunidade é hoje, é agora, é já. Não é quando Jesus voltar, não. Quando Jesus voltar, não vai ser para dar novas chances, novas oportunidade não, negativo. Mas quando Jesus voltar dos céus, Mateus capítulo 24, que agora então Jesus aparecerá sobre as nuvens com poder e grande glória. Não vai ser para dar oportunidade não, mas sim vai ser para arrebatar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Quando Jesus voltar, vai ser para prestação de contas. Ele vai estar no juízo final, vai dizer: você sobe, você desce, você vai para a vida eterna, você vai para a morte eterna, você vinde bendito do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, servo bom e fiel. E para outros: ei, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, sede lançado no lago ardente de fogo. Oh, glória a Deus. O arrebatamento no juízo final vai ser não para chance e oportunidade, mas sim sentença, julgamento, condenação. Juízo final vai ser para prestações de contas. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena perder a vida eterna por momentos, não. Não vale a pena abrir mão dos céus por causa de um prazer que sacia, que me traz uma satisfação na minha carne por momentos, por um gozo eterno lá no céu, não. Não vale a pena, não. Não vale a pena perder a nossa salvação no céu por causa de pecado, independentemente de qual ele seja. Mas não vale a pena abrir mão dos céus por causa de pecado algum, não. Glória a Deus. Temos que fazer como discípulo Pedro, ou melhor, na atitude contrária dele, né? Que é qual, quando ele viu, por algumas partes, eu não conheço a passagem, tentar ser bem breve nessa parte, que é qual ele, no barco, Jesus dá uma ordem: ó, vai e atravessa da banda para colar. Entra no barco. Jesus sobe para o monte. E lá no meio do mar, os discípulos estão. E Jesus aparece do nada, andando sobre as águas, e começam a se assustar. Socorro, ali é um fantasma, ali há um fantasma. E Jesus respondeu: não, olha minhas mãos, olha os meus pés, não é um fantasma, sou eu, Jesus Cristo. E Pedro, como era sempre ousado, né? Ele disse: se és verdadeiramente tu, permita que eu vá de encontro ao Senhor.
também andando sobre as águas. E Jesus respondeu: venha, pode vir, discípulo Pedro. E Pedro já tira um pé, o outro, e vai de caminho até Jesus. Enquanto o foco de discípulo Pedro era Jesus, ele estava andando sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando fixamente em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Enquanto Pedro estava atento em Jesus, Pedro estava andando sobre as águas. Mas quando veio o vento ao contrário, Pedro tirou o foco de Jesus e olhou para o vento contrário. E nisso que veio o vento contrário, ele olhou e se assustou. E quando perdeu o foco de Jesus e olhou para o vento contrário, começou a afundar e pedir socorro. Jesus, socorre-me, socorre-me, Jesus. E Jesus veio estendendo as mãos a Pedro, e antes de levantar ele disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Levantou Pedro, discípulo Pedro, e foram ambos sobre as águas até o barco. Glória a Deus! Mas Pedro poderia muito bem fazer o quê? Permanecer focando em Jesus. E esse vento contrário representa muitas coisas, como provação, como uma tentação, um impedimento, uma barreira, um levante. E era para Pedro permanecer, independentemente de qualquer coisa, focado em Jesus. Veio o vento contrário nas nossas vidas no dia de hoje. Nós focando em Jesus, enquanto Jesus for o nosso foco, nós vamos permanecer firme na rocha, nós vamos permanecer de pé, nós vamos permanecer andando sobre as águas. E quando vir o vento contrário, pode orar, irmão, não é proibido olhar não, mas dá uma repreensão, eu te repreendo o vento contrário. Você vem para tirar minha fé, mas eu prefiro permanecer focado em Jesus. Ande sobre as águas, vem a tentação, o prazer que sacia a nossa carne, não é proibido olhar não. Pode olhar, mas olha repreendendo, dizendo: ei, ô tesão, perdão pela expressão, não pela palavra, a palavra de Deus, mas sim pelo modo de pronunciar. Algo que sacia a minha carne, meu desejo. Você até é bom, mas eu prefiro a presença do Espírito Santo do Senhor. Você me traz prazer, mas não há prazer maior do que ter a presença do Espírito Santo do Senhor. Provação, levante muralha, pode se levantar, mas não vai me parar. Eu prefiro permanecer focando em Jesus. Algo que tira o meu foco do céu pode se levantar, pode aparecer, mas não vai me derrubar, porque o meu foco é o céu. Glória, glória, glória a Deus. Tenha um foco, tenha um objetivo. Aleluia. Ciente de que a qual quanto mais você busca, não é para desanimar ninguém não, mas irmão, sabe que é assim? Quanto mais você busca, mais as provações se levantam. Quanto mais você paga o preço, quanto mais, Paulo fala, né? Quanto mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais você se empenha na obra do Senhor, se levanta até o teu marido contra você. Até o teu filho que era mais ou menos tranquilo, o inimigo usa, se der brecha, amém? Se der brecha, o inimigo usa até mesmo alguém da tua família para tentar parar os planos de Deus na tua vida, o teu foco, o teu esforço. Quanto mais você busca, Satanás arma de todos os lados para tentar te parar, porque lá na frente ele sabe o resultado que Deus tem na tua vida através do teu esforço. Glória a Deus. Prossegue dizendo: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não diz que é impossível que um rico entre no reino dos céus, não. O rico pode sim, é possível sim de um rico entrar no reino dos céus. Alguém que pode ser mais rico do Brasil, mais rico do mundo, tem possibilidade de herdar o reino dos céus. Ele só disse que é difícil, mas não disse que é impossível. Vai na intenção de cada um. Que a qual ele prossegue dizendo: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, ou uma agulha, né, perdão, vice-versa, mais fácil uma agulha, isso mesmo, mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. É, meu Pai, o glória. Mas aqui, historiadores, não é o Wesley confirmando, né? Não tenho ainda a prova bíblica, mas pelo que
historiadores dizem, estudiosos, o fundo de uma agulha não é aquela agulha que a qual usa, a mulher usa para poder costurar, não. O camelo que a qual Jesus Cristo disse que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Alguns historiadores dizem que é uma corda, e outros dizem que a qual é a alfândega, ou seja, nas viagens, né, que a qual tem aquela taxa para pagar o imposto. Vai para uma viagem para tal direção, tem ali, não recordo o nome exato, não vou lembrar para ajudar com gentileza, que paga quando vai viajar, né, tem no meio da viagem algo para pagar o imposto, a taxa. E antigamente o nome era chamado de alfândega, e que a qual era uma entrada e uma saída, segundo os historiadores, amém? Não é confirmando nada, apenas sugerindo. Que a qual, quando a pessoa vinha com exatamente os camelos com cargas, porque era difícil de eles passarem naquele fundo de agulha, a entrada e saída das viagens com o camelo com carga era uma passagem para eles entrarem, viajar e depois voltarem, voltando no caso. E por que é mais difícil o rico não entrar no reino dos céus do que um camelo passar no fundo de agulha? E o nome disso era fundo de agulha, segundo historiadores. A entrada para viajar e a saída, no caso a volta. Ou seja, por quê? Porque aquela taxa era altíssima. Hoje pagamos R$2,50, R$3 na taxa de viagem, né? Quando vamos com o nosso carro, nossa moto, né? Mas lá era 60%, que é qual pagava de imposto, ou seja, querendo ou não, era uma porcentagem pesada. Por isso que havia dificuldade de passar, de viajar com o camelo com carga por aquele fundo de agulha, que era a entrada e saída daquela alfândega, que pagava o imposto. Por isso que a palavra fala em Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13, que a qual Jesus Cristo chamou Mateus, disse para Mateus: Mateus, venha. E Mateus, rapidamente, sem pensar duas vezes, levantou e seguiu a Jesus. E Mateus estava sentado na alfândega, ou seja, ele estava cobrando, ele estava trabalhando na alfândega como cobrador de impostos para aqueles que passavam no fundo da agulha para viajar, indo e voltando. E por isso que era difícil, porque era 60%. Eles pagavam uma porcentagem muito pesada. E ali os discípulos disseram: mas Jesus, mesmo que é difícil do rico entrar no reino dos céus, mas até pode entrar. Mas o senhor está vendo, né? Que nós largamos nosso pai, largamos nossa mãe, largamos nossos irmãos, estamos aqui seguindo o Senhor. E Jesus Cristo disse, respondeu: sim. E todos vocês que largaram tudo para trás, para me seguir, os teus trabalhos não são em vão, mas sim há uma grande recompensa lá nos céus. Glória a Deus. Um dos apóstolos disse em Epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 25: e esta é a promessa de meu Pai. Qual? Vai ter carro, vai ter moto, vai ter mansão? Não. Ah, vai ter riqueza, vai ter prosperidade, vai ter bens materiais? Não. 1 João capítulo 2, 25, ele disse: e esta é a promessa de meu Pai. Qual? A vida eterna. O teu choro pelas noites não são em vão. As perseguições que te perseguem não é em vão. O teu pagar de preço não é em vão. A tua obra, o teu compromisso com a obra do Senhor não é em vão. A tua responsabilidade com Deus não é em vão, não. Quando você abre mão da tua família para fazer a obra do Senhor, não é em vão. Quando você luta, faz de tudo para não faltar nenhum culto, nenhum ensaio na igreja, não é em
almas. Último versículo. Os derradeiros estão sendo os últimos. Os derradeiros serão os primeiros. E os primeiros serão os derradeiros. Como assim? O Senhor nos faz entender que os derradeiros, vamos botar como exemplo, são aqueles que estão afastados da presença do Senhor. E os primeiros são aqueles que estão na presença do Senhor. E ele quer dizer, é possível que os derradeiros venham ser os primeiros e os primeiros venham ser os derradeiros. O problema nosso, irmãos, é que olhamos para o momento e já julgamos. Está na bebida aí, vai para o inferno. Já julgamos, né? Vai para o inferno. Não, costumamos dizer que estamos decretando vitória. Perdão. Estamos decretando derrota para o nosso irmão. Está na bebida, está na droga, está na prostituição. Não. Vá para o inferno, não. O certo é dizer, está no caminho do inferno. Mas se caso se arrepender, tem chance, tem oportunidade. Mas não é dizer, vá para o inferno, já está decretando, já está determinando o fim para aquela alma. Não, está no caminho do inferno, não é que vá para o inferno. E sabia que dentre esses que agora apenas para o momento, eu estou na igreja, eu vou para o céu, a pessoa não está na igreja para o inferno, não, olhamos, nos prendemos só no momento. Mas é possível que aquele que está na prostituição, antes de Jesus voltar, tem chance de se consertar. Aquele que está na prostituição, tem, antes de acontecer o arrebatamento, de Jesus voltar, aquele que está na prostituição, ou aquela, tem chance de se arrepender, de se consertar, de ser purificado ou purificada. Aquele que está na bebida, enquanto Jesus não voltar, ainda tem oportunidade de se arrepender, de ser regenerado, de vir para a presença do Senhor e garantir a salvação. E aquele que está anos na igreja e por conta de estar julgando o seu irmão, perdeu tempo na igreja e no final dá conta ir para o inferno. Meu Deus. Não é para olhar para o momento, irmão. Não é para julgar o teu próximo, não. É para pregar a verdade. É para ir em busca das ovelhas perdidas. Meu Pai. Já diz o ditado, enquanto há vida, de fato, há esperança. Enquanto está respirando com esse fôlego de vida, ainda há jeito. Ainda há tempo de se consertar. Ainda há oportunidade de se arrepender. É isso que Jesus quer dizer. Os derradeiros serão os primeiros serão os últimos. É possível de perder tempo na igreja e ir para o inferno, e quem está no caminho do inferno se arrepender, trilhar os caminhos do Senhor, e ainda mesmo nos finais do seu fôlego de vida, garantir a sua salvação. Glória a Deus. Não julga, não se desprenda dos bens materiais. Não deixe que nada, que o momento venha tirar o teu foco da eternidade. Mas sim, que você, que eu devemos permanecer fiéis ao Senhor. Conforme a carta da revelação de Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte C. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Até a morte, não é para ficar fiel durante uma semana, na outra semana parar de ser fiel, não é de qualquer maneira, não. É até a morte, é até o último suspiro, é até Jesus voltar. Por quê? Porque não vai ser 2 anos de ministério que vai garantir a tua salvação, não. Terminando nessa parte. Mas eu sou pastor. Não vai ser o teu cargo de pastor que vai ser o seu passaporte para viajar para o céu, não. Negativo. Glória. Eu sou levita, mas eu sou pregador, eu sou cantor, eu sou intercessor. Não é dom, não é cargo, não é posição, não é ano de igreja que irá ser passaporte para morar no céu, não. Mas sim, o que irá garantir a tua salvação é tua convivência diante não somente dos homens, do teu pastor, do teu pai, da tua mãe, mas sim a forma que você vive, que eu vivo diante de Deus, é através da obediência dentro da palavra, é através da santidade, é através do nosso temor, é através da nossa purificação que iremos
Que o Espírito Santo venha permanecer palestrando em cada coração e cada mente aquilo que o Espírito Santo, por misericórdia, não conseguiu palestrar através de Wesley Hugo, por misericórdia. Agradeço a Deus por essa misericórdia. Na maioria das vezes quem convida mais é a irmã Morena, mas dessa vez de hoje, nosso prefeito Alisson, que nos convidou. Agradeço por essa oportunidade. Voto de confiança, amém? Juntamente com todos os demais irmãos. E assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.